e dignos irmãos, a paz do Senhor, que bênção estar aqui neste dia, mais uma vez trazendo esses estudos que eu espero estar edificando a sua vida. A mim tem edificado. Tenho estudado a palavra do Senhor para trazer para você o melhor que eu posso fazer. Não tudo, porque quem faz tudo é o Espírito Santo, mas espero estar lhe ajudando. Portanto, seja persistente. Quando tiver uma dúvida, assista nossos vídeos, os vídeos anteriores, para que você não perca os assuntos que estamos ministrando, tá bem? Lembrando que no último vídeo, foi o vídeo número 21, nós comentamos acerca de um grande personagem que foi o rei Asa, esse rei que fez profundas reformas espirituais em Judá. No vídeo anterior nós comentamos, ou nós fizemos um resumo do reinado de Asa. Este Asa é o pai do rei que nós iremos falar, o rei Josafá, que é o rei que reinou durante um período de 25 anos em Judá. Ele reinou ali aproximadamente do ano 872 ao ano 848 em Judá. Foi um grande rei, um dos melhores reis de Judá. Foi este personagem que nós iremos falar a partir de agora. Lembrando aos irmãos que no reino de Judá, a linhagem, ou seja, a dinastia, a única dinastia que prevaleceu, aliás, a única, não houve outra dinastia, foi a dinastia de Davi, enquanto que no Reino do Norte houve cerca de 9 dinastias. Então vamos continuar o assunto, hoje falando sobre o Reino de Judá, Reino do Sul. Quem era o rei? Rei Josafá, filho de quem? Do rei Asa. Rei Asa reinou durante 41 anos. O texto nosso está baseado no livro de Crônicas, então, segundo Crônicas, capítulo 17, versículo de 1 a 19. Se você tiver um exemplar da Bíblia, aí próximo a você e quiser compartilhar, com certeza lhe fará bem. Se não, só ter um pouquinho de atenção, prestar atenção no nosso vídeo e aí você vai entender. Segundo Crônicas, capítulo 17, versículo de 1 a 19, começa assim, o verso 1. E Josafá, seu filho, filho de Asa, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Por que esse termo fortificou-se? Porque nós já vimos em outras passagens bíblicas, em outros vídeos que nós já postamos, você pode consultar quando quiser, vimos que sempre houve conflito entre as tribos do norte, Israel, e as tribos do sul, reino de Judá. De vez em quando havia essas guerras, né? Podemos dizer, guerra entre irmãos, porque tinham o mesmo ascendente, Abraão. O texto número 2, o verso número 2 diz: E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. Josafá, além de ter sido um homem temente a Deus, um homem que procurou levar o povo a conhecer a palavra de Deus, além de ser um homem estrategicamente bem preparado, com essa visão estrategística defensiva para preservar o seu reino de possíveis incursões dos inimigos, ele é alguém que se fortalece, se fortifica. Então ele procurou fortalecer as cidades, fortificar as cidades, principalmente as cidades que ficavam na região da fronteira com Israel. Por quê? Para ele poder rapidamente debelar qualquer ação do inimigo, está ali pronto para revidar qualquer iminente ataque do inimigo. Então ele se fortalece nesse sentido. Então o texto mostra que o texto diz, vou ler novamente, e pôs gente de guerra em todas as cidades, ou seja, coloca combatentes, militares, com seus comandantes, para fortalecer, guarnecer essas cidades, cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O verso número 3, veremos que o cronista ele faz referência a Davi, mostrando que o rei Josafá ele andou nos caminhos de seu pai Davi. E eu quero explicar aqui, quando o texto mostra, quando menciona Davi seu pai, não está dizendo que é o pai biológico, mas o seu ascendente. Ou seja, ele andou nos caminhos de Davi seu pai, porque Davi foi praticamente o pai de todos os reis que lhe sucederam, né? Então Davi foi o ascendente e cujos descendentes todos pertenceram à dinastia de Davi.
O cronista diz assim, e o Senhor, no verso 3, o Senhor foi com Josafá. Isso aqui como é importante. Alguém está com ele. Quem é esse alguém? O Senhor. Que coisa boa, que coisa belíssima de se ver, de se ler. É que o Senhor foi com Josafá. Isso aqui é extremamente importante. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Então, a bênção do Senhor ela é condicional à obediência. Por que o Senhor era com Josafá? Porque ele andou nos caminhos do rei Davi. E ele menciona aqui algo interessante. Ele diz, porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Ele faz questão, eu creio que o cronista, ele tinha em mente, desculpe, ele tinha em mente as boas ações de Davi no seu reino. Certamente, quando ele escreveu isso, estava se referindo a Davi, enquanto Davi fez coisas boas. Por exemplo, aqui ele estava excluindo aquela má ação de Davi, que foi aquele adultério, aquela trama da morte do esposo, do marido de Batseba, que foi Urias. Então ele estava excluindo essa parte, essa segunda parte do reino de Davi em relação a Josafá. Quando ele diz, ele andou nos primeiros caminhos de Davi. Por quê? Porque esta ação de Davi não foi uma boa ação, essa ação da questão do adultério. E não buscou os Baalins. Então ele mostra que Josafá, assim como Davi, porque Davi, ninguém encontra falha de Davi no sentido da idolatria. Davi não jamais foi idólatra. Josafá, nesse caso aqui, ele andou nos caminhos de Davi, porque não foi idólatra também. O verso número 4 menciona, antes buscou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Posso dizer que andou nos caminhos de seu pai, o rei Asa, que também foi um homem que procurou abolir a idolatria de Judá, como também pode estar se referindo a Davi, seu ascendente, quando o texto mostra que ele andou nos seus mandamentos, no mandamento do Senhor. Então ele diz, antes buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos. Ele procurou viver segundo a lei, segundo os rudimentos da lei. O verso número 5, nós vemos que o Senhor confirma, através da obediência de Josafá, o Senhor o abençoa. O texto diz, e o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. Nós vemos aqui que a piedade é o melhor apoio ao governo. Se alguém quer ter um bom governo, se alguém quer realizar um bom governo, seja alguém piedoso, seja alguém que ame a Deus, seja alguém que procure andar segundo as orientações do Senhor, e este reino será abençoado. Foi o que o texto está aqui apontando. O Senhor confirmou o seu reino. Por quê? Porque Josafá andou nos caminhos do Senhor. O versículo número 6, nós vemos o seguinte, é que em decorrência dele ter buscado ao Senhor, ter andado segundo os caminhos do Senhor, as orientações de Deus, as orientações da lei, o coração do rei Josafá, ele foi encorajado a fazer o melhor para Deus, o melhor para o povo, em termos espirituais. O texto diz, e exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Então ele leva o povo, ele procura ajudar o povo, no sentido de tirar os altos e os bosques de Judá, porque apesar de Judá ter sido um reino bem diferente do reino de Israel, mas sempre tinha alguém ali idólatra, que de vez em quando ia a um bosque fazer sacrifício aos deuses estranhos, levantar um altar para sacrificar aos deuses dos cananeus, mesmo em Judá. O que é que faz então Josafá? A Bíblia diz que ele se encorajou. Quando o texto diz, e exaltou seu coração, significa que seu coração foi encorajado. Encorajado ao quê? Encorajado a tirar os altos e os bosques de Judá. É isso que o texto está nos mostrando. O verso número 7 diz, e no terceiro ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes. E aqui eu quero fazer um pequeno parêntese. É que além de abolir a idolatria de Judá, o rei Josafá,
ele faz um profundo programa de ensino da palavra de Deus nas tribos do sul. Em que sentido? Ele nomeia pessoas, veremos isso logo à frente, príncipes, levitas, sacerdotes, para que no ministério itinerante eles saíssem e percorressem todas as cidades de Judá, ensinando a lei do Senhor, a lei de nosso Deus ao povo. A questão do ensino oral, porque era muito raro uma cópia da lei naquela época. Então ele levanta pessoas capacitadas, homens preparados, homens piedosos, para que percorram todas as cidades de Judá, podemos dizer, nesse sistema de ensino religioso no país, para que as pessoas conheçam melhor ao Senhor nosso Deus. O texto diz que no terceiro ano do seu reinado ele começou a fazer essas reformas. Essa reforma tão importante no seu reino, que é levar o povo a ter o melhor conhecimento do Senhor e da sua lei. O texto diz: e no terceiro ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes. E o cronista menciona o nome desses príncipes. Com certeza era alguém importante, com certeza, razão pela qual seus nomes estão escritos na palavra de Deus. O nome deles são os seguintes: Ben-Ail, podemos dizer Ben-Rail, mas Ben-Ail, aqui no português, e a Obadias, a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Então, essa campanha nacional, o objetivo era ensinar nas cidades de Judá. Eles não poderiam ir além disso. Então, 5 príncipes são aqui nominados. No versículo 8, veremos que, além desses príncipes, o rei Josafá envia outras pessoas. Quem são elas? Aqui o texto menciona, que são os levitas e depois 2 sacerdotes. E com eles os levitas, e o texto traz o nome: Semaías, e Netanias, e Jebadias, e Azael, e a Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias. E com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. Então, são mencionados aqui o nome de 9 levitas, com mais 2 sacerdotes, que também eram levitas. Importante aqui, só para lhe ajudar ou lhe trazer a memória, fazer você relembrar. Todo sacerdote deveria ser levita, mas nem todo levita era sacerdote. Então, novamente, para repetir, para ficar bem massificado. Todo sacerdote deveria ser levita, mas nem todo levita era sacerdote. E um detalhe: para ser sumo sacerdote, deveria ser da família de Arão. Tá bom? Só para deixar você, fazer você se lembrar desse importante detalhe. Então, vemos aqui que 11 levitas foram também designados, com a finalidade de ensinar a lei do Senhor ao povo. 11 levitas, entre os quais 2 eram sacerdotes. O versículo número 9, veremos qual era a finalidade desses sacerdotes. O texto diz: ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. E ensinaram em Judá e tinham consigo o livro. A base deles era a lei do Senhor para ensinar. E diz mais o texto: e rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram entre o povo. Ou seja, nesse trabalho itinerante, eles percorreram todas as cidades de Judá, ensinando a lei do Senhor ao povo. O verso 10, veremos que esta fama de Josafá, ela ultrapassa as fronteiras, chegando em outras regiões mais longínquas. Por quê? Porque Deus estava fazendo profundas reformas religiosas, principalmente na questão do ensino e na retirada dos ídolos, qualquer espécie de culto aos deuses estranhos de Judá. O texto mostra, verso 10, e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra. Então a fama, o que Deus estava fazendo, o que Josafá estava fazendo, essa questão do ensino religioso, essa campanha nacional para ensinar a lei ao povo de Deus, ao povo de Judá, chegou até as mais distantes lugares. Então o texto, o cronista menciona: e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá.
e não guerrearam contra Josafá. Ou seja, os inimigos, os possíveis inimigos ficaram quietos. Podemos pensar ali nos edomitas, nos moabitas, nos egípcios, árabes, filisteus e etc. Principalmente os inimigos que estavam próximos a Judá, como os filisteus. Veremos no versículo número 11, os filisteus trazendo presentes para Josafá. Vejam que coisa interessante. Tudo por quê? Porque este rei levou o povo a conhecer a lei do Senhor. E isso trouxe fama para Josafá, fortaleceu a fé do povo. O texto diz, e alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá. Alguns, não todos, traziam presentes a Josafá, com o dinheiro do tributo. Então o tributo era obrigatório. Essa questão do imposto. O cronista não menciona os detalhes sobre esse imposto, mas que eles traziam tributos a Josafá. Os tributos eram obrigatórios, mas os presentes não eram. Os presentes eram ofertas voluntárias. E o povo, os filisteus trouxeram. Por incrível que pareça, os filisteus, que guerrearam tanto contra Israel na época de Davi, que perderam várias batalhas contra Davi, inimigos de Judá agora, mas eles trazem presentes para o rei Josafá. É o que o texto menciona. E alguns dentre os filisteus traziam um presente a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram, aqui mostra que eles trouxeram gado miúdo. O texto diz, eles trouxeram gado miúdo, até a quantidade eles mencionam, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Então veja, faça as contas aí, são muitos animais. Praticamente esses animais eles visavam também as ofertas, holocaustos, né, ali ao Senhor. Eles trazem esses presentes com propósitos pacíficos, demonstrando que eles são amigos, são, pelo menos entre aspas, né, eles eram amigos. Com propósitos pacíficos eram trazidos esses presentes como favorecimento, como alguém que gostaria de desfrutar da amizade do rei Josafá. A partir do versículo 12, nós vemos que Josafá, apesar de Deus estar fazendo o que estava fazendo, esse reavivamento no meio do povo, ele foi alguém que se preparou belicamente falando. Ele foi alguém que não se descurou da sua segurança. Apesar de estar em paz e sem lutas com países ou nações inimigas, ele foi alguém que se precaveu, preparou-se, fortalecendo o seu exército. É o que o texto fala a partir do verso 12. Diz assim, e cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Ou seja, ele prepara-se belicamente, principalmente contra ataques que poderiam surgir a qualquer momento das nações ali fronteiriças, principalmente das tribos do norte. Conforme falamos no início do texto, menciona que, vou ler o versículo primeiro, que diz que ele fortificou-se contra Israel, porque eram reinos rivais, estavam em conflitos. Então ele se prepara ali, fortalecendo as cidades fronteiriças. A partir do versículo 13, nós vemos, e o 14 até o último versículo 19, veremos aqui a estrutura do seu exército. Não só a composição, efetivamente falando, como também o nome de alguns generais do seu exército. O texto, o número do versículo 13 diz, e teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra e varões valentes em Jerusalém. Então ele não só se prepara belicamente para regiões, nas áreas próximas ali à fronteiriça, ele coloca ali pessoas preparadas, essa tropa, uma tropa ou uma espécie de força nacional, coloca ali gente de guerra, varões valentes em Jerusalém. Não só a capital estava bem protegida, fortalecida, preparada para revidar qualquer ataque vinda do inimigo, como também nas demais cidades, estrategicamente falando. A partir do versículo 14, veremos aqui a composição do seu exército. O exército de Josafá, um exército muito grande, um exército composto por cerca de 1.160.000 soldados.
O verso 14 diz: e este é o número deles, segundo as casas de seus pais. Em Judá eram chefes dos milhares. Então você sabe que o reino do sul era composto da tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E aqui, tanto uma como a outra tribo enviaram militares, homens, para lutar no seu exército, para compor seu exército. O texto diz: eram chefes dos milhares. Aí começa a dizer aqui, mencionar o nome do primeiro chefe, digamos um general. O chefe Adna, e com ele 300 mil varões valentes. Veremos que o seu exército ele é composto por 5 divisões de exército. Em cada divisão de exército tem um chefe militar, podemos dizer um general, numa linguagem hoje da atualidade, o general 4 estrelas, comandante de um exército. 5 divisões ou 5 exércitos. O texto diz, verso 15: e após ele o chefe Joanã, e com ele 280 mil. Ele está nomeando, está dando o nome dos generais e também o efetivo de seus exércitos. O verso 16, novamente, outro general. E após ele, Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor. Não vemos o detalhe como é que foi essa voluntariedade, quem era este homem, com mais detalhes, com mais informações, mas foi alguém que se entregou ao Senhor, e com ele 200 mil varões valentes. Ou seja, era alguém, podemos entender, como alguém disposto a fazer a vontade de Deus. Verso 17, ele começa a falar acerca do efetivo do exército de Benjamim. Ele falou nos versículos 14, 15 e 16, a composição dos exércitos de Judá. A partir do versículo número 17, ele menciona agora o efetivo do exército de Benjamim, da tribo de Benjamim, e diz: e de Benjamim Eliada, varão valente, e com ele 200 mil armados de arco e de escudo. Essas duas armas, né? A arma ofensiva, o arco, seja para ataque, e a arma defensiva, o escudo. O verso 18 diz: e após ele Josabade, e com ele 180 mil armados para a guerra. Então, se você fizer a conta, dá 1.160.000 soldados, guerreiros, prontos para o combate, prontos para a guerra. O verso 19 termina dizendo o seguinte: estes estavam a serviço do rei, ou seja, a força nacional do rei, o exército do rei, afora o que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo Judá. Isto é, além do efetivo deste grande exército de 1.160.000, o rei Josafá ainda tinha a seu dispor, digamos, essa força nacional que ele tinha colocado estrategicamente nas regiões onde possíveis conflitos, principalmente na fronteira, poderiam surgir a qualquer momento. Então, além de ser de 1.160.000, ele ainda tinha esse efetivo poderoso, estrategicamente colocado em cidades de Judá. E aqui o texto nós terminamos. Queremos dizer que a partir do próximo estudo nós já iniciaremos para falar acerca de um importante profeta do Senhor. O nome dele é Elias. Elias, que foi contemporâneo do rei Acabe. Então, para que você esteja bem situado, enquanto Josafá estava reinando em Judá, o rei que estava em Israel era o rei Acabe. Então falaremos muito sobre o rei Acabe, sobre Elias. Então, o próximo assunto, fique aí ligado, assista, aprenda a palavra do Senhor. Falaremos sobre Elias, é alimentado por corvos. Iremos fazer uma introdução e partiremos para o estudo. Que Deus lhe abençoe, eu espero estar lhe ajudando na sua vida espiritual para que você cresça e fortaleça no Senhor. Lembrando-se do seguinte: qual é o grande ensinamento que fica para nós hoje, falando desses assuntos há milênios atrás? É que vale a pena um reavivamento, você ser uma pessoa avivada, uma pessoa que crê na palavra do Senhor, alguém que se alimenta da palavra do Senhor. Vemos aqui que o rei Josafá colocou seu coração para andar segundo os caminhos de Davi, buscou o Senhor, buscou a lei do Senhor, tirou toda espécie de idolatria de Judá. O que é que nós vimos? A bênção, a prosperidade material e espiritual no seu reino. Vemos aqui inimigos trazendo presentes para o rei Josafá. Então, por quê? Porque ele resolveu no seu coração servir ao Senhor, buscar a lei do Senhor. E não apenas ele, mas ensinar a lei do Senhor. Ele nomeia pessoas aqui para ensinar a palavra do Senhor.
que coisa boa de se ler na palavra do Senhor é ver esta ação deste homem. Continue lendo a Bíblia, continue se fortalecendo, amando esta palavra, colocando em prática o máximo que você puder, para que você seja uma pessoa muito abençoada e seja referência na vida de muitos. Que Deus lhe abençoe. Amém.